Vamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra nos epístolos de João, a partir do capítulo 3, que diz a palavra do Senhor desta maneira. O tema já começa a nos alertar acerca da palavra de Deus. Os filhos de Deus. Então o tema é os filhos de Deus. Seguimento da palavra de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então, há uma esperança aqui desse apóstolo que escreveu aqui. Naquele momento que o apóstolo está escrevendo essa mensagem é uma pregação que ele está pregando para os judeus, alertando de que haverá um tempo em que Jesus vem e vai se manifestar. Porque diz que sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E neste tempo que esses apóstolos estão pregando esse evangelho da palavra de Deus, Jesus já está no mundo como líder deles, mas ainda não tinha se manifestado. Porque quando era o dia da manifestação de Jesus, para poder fazer com que aqueles apóstolos e também todas as pessoas do mundo fossem semelhantes a ele, quando ele fosse pregado em cruz, quando ele o ressuscitasse dos mortos. Então, essa pregação está antes da cruz. Jesus está vivo como líder deles, mas ainda não tinha manifestado o seu poder na cruz. Por isso havia esta esperança. E as pessoas dizem, essa epístola Paulo e João escreveu depois da ressurreição, depois da morte de cruz. Mas, olhando assim, parece ser. Mas, levando as coisas para a verdade de Cristo, a gente vê que lá no livro de Mateus, no capítulo 10, pois na Mateus 10, versículo 10 ali, houve um mandamento, de que ele enviou os seus apóstolos para pregar o evangelho. E nesse envio, com certeza, foi quando eles escreveram esses livros. Tiago escreveu dele, João escreveu dele, Pedro escreveu o deles, que foi
não escreveu somente a epístola, mas também escreveu um livro completo, que é o Evangelho de João. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, nos faz entender acerca desta fortaleza e desta certeza, dessa graça da qual esses apóstolos tinham em seus corações para mostrar para aquelas pessoas sem ódio, sem rancor, sem nenhuma ganância, sem nenhuma petição de nada, mas sim eles queriam fazer com que aquelas pessoas não se preocupassem com as suas vidas, porque havia um que ia se preocupar, que ia salvar, que ia abençoar. Não precisa de traduções, não precisa de martelo de justiça, não precisa de meia abençoada, não precisa de dar 10% daquilo que as pessoas ganham. Ele vai fazer esse resgate, essa manifestação de graça, sem nenhuma cobrança, porque aquelas pessoas que estão esperando, não estão esperando um cobrador de dízimo, não estão esperando um cobrador de oferta, não estão esperando uma pessoa que precisa ou vem salvar para depois vocês me pagam, né? E aqui está a certeza da palavra de Deus. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos de Deus. Então, colocando a gente todos em situação não de servo, mas todos como filhos, todos como abençoados, todos como agraciados, todos como já livre, liberto, né? Não na carne, mas sim no Espírito. E essa é a mensagem para esta noite, para nos abrir o entendimento, no conhecimento da verdade de Deus.